O Dia Nacional do Idoso e o Dia Internacional da Terceira Idade é comemorado em 1º de outubro. Além de homenagear as pessoas idosas, a data também tem como objetivo conscientizar e sensibilizar a sociedade sobre as necessidades desse público. Atualmente no Brasil, os idosos representam 14,3% da população, ou seja, 29,3 milhões de pessoas. Em 2030, o número de idosos deve superar o de crianças e adolescentes de 0 a 14 anos. Para falar dessa data tão importante e sobre o Estatuto da Pessoa Idosa, eu recebo hoje no Minas em Pauta a presidenta da RIAN, Maria Machado. Seja bem-vinda, Maria! Muito obrigada pelo convite, da oportunidade para a gente falar sobre o nosso trabalho, né, na RIAN, e poder divulgar o que a gente está fazendo em favor da pessoa idosa. Falando em projeto, Maria, vai ser lançado o Projeto Braille no dia 4 de outubro, das 2 às 19 horas, no Cine Teatro Valorec, aqui em Belo Horizonte. Sim. E a programação contará com a apresentação do projeto e da entrega do kit em Braille. Sim. Me explica como que foi esse processo, esse desenvolvimento, como que surgiu essa ideia? Como é função da RIAN organizar as pessoas idosas, aposentadas, pensionistas, isso é um objetivo da RIAN, fazer isso, orientar as pessoas, formar as pessoas, esclarecer sobre os direitos que elas têm, o que elas devem fazer para resolver uma coisa ou outra. Então, nós, pensando, né, na perspectiva da inclusão, nós fomos discutir o que a gente ia fazer em termos de inclusão do idoso. Porque se nós falarmos de inclusão, que na inclusão também nós não podemos deixar ninguém para trás. Porque se a gente trabalha com a inclusão e deixa qualquer segmento, qualquer idoso para trás, então o nosso projeto ele fica capenga, né? Ele fica com uma perna só. Então, nós queremos que seja muito bonitinho, não precisamos de bengala nem nada, sabe? Então, queremos que fique bem, bem redondinho. E aí, então, surgiu a ideia, 2 diretores da RIAN sugeriram. Então, vamos começar a inclusão pela pessoa cega. E aí, o que vamos fazer? Traduzir o Estatuto da Pessoa Idosa para o Braille. Aí veio uma fase de levantamento se teria esse material no Brasil. Então, nós chegamos às informações todas que nós checamos, não existe um Estatuto do Idoso em Braille. Qual que é a importância dos idosos conhecerem os direitos previstos no Estatuto da Pessoa Idosa? Os benefícios que estão contemplados no Estatuto, eles são benefícios que fazem parte da vida diária da gente. Uns mais, outros menos, mas são coisas que fazem parte da nossa vida diária. E aí, então, se você não conhece, você não acessa. Então, se você não acessa, o Estatuto não produz o impacto positivo na vida, né, do idoso. O idoso tem que usufruir do que está ali dentro para gerar um impacto positivo na sua vida. Né? Se eu não acesso, não busco nada dos direitos que estão ali, então, de que valeu esse estatuto? Vai ser um mero livro que vai ser colocado na prateleira de uma biblioteca e nada mais do que isso. E nós queremos andar com esse estatuto todo riscado, para ter conhecimento do direito que tem ali dentro, ser um verdadeiro estatuto de militante, não é de militonto não, né? De militante. Então, a pessoa sabe o que ela busca, né? Ela sabe onde busca, com quem busca. Porque não adianta também você gritar na porta errada com a pessoa errada. Você tem que ter conhecimento. Se o problema é para ser resolvido no nível federal, não adianta você gritar no ouvido do prefeito. Você tem que gritar, você tem que falar com a pessoa certa, na hora certa e no lugar certo. Maria, segundo a OMS, 1 a cada 6 idosos já sofreu algum tipo de violência, sendo o etarismo uma delas.
Quais são as principais ações para combater o etarismo? Olha, das primeiras coisas que a gente tem que trabalhar nesse sentido é a gente esclarecer. Porque, por exemplo, se você chegar perto de uma pessoa muito simples que sofre discriminação por etarismo, por idadismo, seja lá qual o termo que você use, e ela não sabe daquilo, então você tem que escrever, você tem que descrever e você tem que levar isso para discussão, para as pessoas entenderem. Porque muita gente sofre violência e ela não acha que é uma violência, certo? Então, é preciso ter informação. É preciso ter informação. É preciso, por exemplo, saber que eu tenho o direito de ser registrada, de ter um nome, de ter uma identidade respeitada. E não interessa a idade que eu tenho. Não existe forma de você combater esses tipos de preconceito, de discriminação, se as pessoas sequer sabem o que significa isso. Portanto, é tão importante o que está escrito, não só no Estatuto da Pessoa Idosa, mas também na Lei da Política Nacional do Idoso, que já vai fazer 40 anos, né? Que ela é de 94. Então, o que acontece? Se você, 40, 30 anos, ela tem todo esse tempo e ela já naquele momento ela coloca a necessidade de incluir o tema do envelhecimento nos conteúdos transversais do ensino fundamental. Então, a gente não envelhece de um dia para o outro. Você não dorme jovem e acorda idoso. Você vive um processo de amadurecimento que vai acontecendo dia a dia. Então, você tem que saber que não adianta você fazer plástica para tirar as rugas, porque as rugas não estão só externas, elas também estão um pouco na sua cabeça. E quando você procura muitas plásticas, às vezes você está querendo... como que a gente fala? Esconder as rugas que você tem por dentro. Esconder um pouco da sua história. Esconder um pouco da história. E que devia de ser o maior orgulho das pessoas. Então, as minhas rugas são as marcas da minha vida, o que eu vivi. E em 20 anos de existência do Estatuto da Pessoa, Maria, idosos, quais foram as principais, assim, vamos listar, né? Quais foram as principais conquistas para esse grupo? Olha... Como eu já coloquei a questão, né? Tem a questão da assistência médica, né? Que a gente tem direito à internação com acompanhante. Nós temos a questão dos medicamentos de uso contínuo. Nós temos... tem muita coisa sendo feita. E não sei se você conhece, tem um estudo que foi feito pela Assembleia Legislativa de Minas Gerais e a PUC Minas, que é um estudo bastante interessante, onde mostra o nível de atendimento à pessoa idosa nos 853 municípios de Minas Gerais. Então, tem, por exemplo... programas para as pessoas. Aqui em Belo Horizonte, por exemplo, tem essas técnicas, né, de atividade física que ajudam muito, né? Tem alguns lugares que já tem também a questão da inclusão digital, que é muito importante. Sim. A outra coisa que a gente vê também, né, é o seguinte: além disso, já tem iniciativas no sentido de alfabetizar o idoso. Agora, não basta o poder público também oferecer isso. É preciso que a pessoa que necessita desse tipo de assessoria, vamos dizer assim, que ela faça uma adesão consciente a isso. Existem iniciativas. E eu acho que onde existem essas iniciativas, elas têm que ser incentivadas. Elas têm que ser incentivadas para que elas, né, elas continuem
venham expandir para atender mais pessoas. Com todas as dificuldades que a gente viveu, né, nesses 20 anos, né, mas nós conseguimos realizar conferências, nós conseguimos aprovar muitas coisas interessantes nessas conferências, nós conseguimos aglutinar mais, interagir mais os idosos, né, e isso dá uma vontade de viver, sabe? Quando a pessoa vai, participa, discute, quando ela se coloca como protagonista da sua vida, né? Ela é mais motivada para continuar a caminhada. Então, nesses 20 anos, eu diria que com todas as dificuldades, o saldo é bastante positivo. Podia ser mais, mas a dificuldade que a gente tem é o número de pessoas idosas, né? Porque nós somos mais de 30 milhões de brasileiros. 30 milhões de brasileiros com mais de 60 anos é mais do que a população de muitos países europeus. Né? Muita gente. A Argentina acho que tem menos de 40 milhões de pessoas, no geral, né? Nós temos mais de 30 só de mais de 60 anos. Muita gente. Muita gente. Então, dentro desse universo é mais difícil. Se por um lado é bom porque um vai passando para o outro, mas às vezes a pessoa não tem a oportunidade de saber aquilo com clareza, nem às vezes passa meio distorcido, mas de qualquer forma vai formando uma posição da pessoa, né, com relação ao assunto, ela começa a ter mais clareza, ela pode emitir um parecer, ela pode, né, participar da discussão. Mas isso é extremamente importante. Certo? É muito importante mesmo para que a gente multiplique esse novo olhar da sociedade sobre as pessoas idosas. Porque até muito pouco tempo atrás, para começar, a gente era completamente ignorado, né? O Brasil era um país de jovens, Aí, de repente, né, uma pesquisadora do IPEA fez um estudo e virou o contrário. O Brasil não é mais um país de jovens. O Brasil é um país de pessoas longevas. Então, elas têm muito mais idosos do que jovem. E vai ficar um pouco pior, né? Porque o processo de envelhecimento do país, ele está muito rápido, né? Você vê que os países europeus, eles levaram 3 vezes mais tempo para aumentar, para dobrar, para triplicar a população idosa. Nós aqui estamos fazendo um negócio assim, está muito rápido. Muito rápido, aceleradíssimo, né? Mas, de qualquer forma, a gente vai caminhando aí e vamos ver onde vai dar. A gente espera que dê muito certo, né? E que vocês que são jovens, quando chegar a nossa idade, não tenham tantos atropelos, como que a gente fala, tantos obstáculos para poder viver de forma mais digna, mais feliz, mais coisa que é o que a gente tem hoje. A gente está fazendo isso. A gente já tem algumas pessoas que já chegaram nesse nível e tudo, mas ainda não é muita gente, não. É preciso de caminhar bem mais. Talvez na mesma velocidade que a população está envelhecendo, né? Bem acelerada. Maria, muito obrigada pela sua participação no nosso quadro Minas em Pauta. Por nada, eu que agradeço a oportunidade de estar aqui e aproveito para fazer um apelo. O Estatuto do Idoso, ele estabelece no artigo 24, né, sobre a questão dos meios de comunicação, né? Então, ele fala que os meios de comunicação, eles devem manter nas suas grades de programas horários que possam discutir o processo de envelhecimento. Não só com a gente que já está idoso, mas principalmente com vocês que são jovens, que, como eu disse, a gente não envelhece de um dia para o outro. A gente passa por um processo. Então, se
esse grupo de jovens tem acesso a mais conhecimento sobre o processo de envelhecimento, com certeza elas vão ter oportunidade de ter um processo de envelhecimento mais tranquilo, mais feliz do que o que a gente viveu. Agora, tem uma coisa que eu vou falar, viu, Deane? A madurez, né, a velhice, ela é uma idade onde aprimora as qualidades e aprofunda os defeitos, certo? Se você é boa, com o envelhecimento você fica melhor. Se você é ruim, se você é ranzinza, aí, minha filha, com certeza você vai ser mais ranzinza, porque a gente não fica ranzinza porque a gente fica velho. A gente fica mais ranzinza, certo? Mais ranzinza. Por quê? Porque se de um lado aprimora as qualidades, do outro aprofunda os defeitos. E se você já é ranzinza, você sabe que tem gente que é ranzinza desde o berço. Então, aí não tem jeito. Aí não tem conserto. Vai ser ranzinza até morrer. Misericórdia. Obrigada, viu, Maria? O Minas em Pauta encerra por aqui e eu aguardo vocês em nosso próximo programa.